Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Simplifica e o tema da nossa aula de hoje é simplificação de radicais. Então vamos lá. Para simplificarmos os radicais, procedemos do seguinte modo. Primeiro, fatoramos. E segundo, extraímos os fatores e multiplicamos os resultados. No estudo, para facilitar o estudo da nossa aula de hoje, o primeiro conceito aqui, eu já coloquei os resultados aqui, tá? Do lado dos nossos exemplos. Mas, se vocês tiverem dificuldade em fazer fatoração, aqui tá, na sugestão, vai aparecer um vídeo. Vocês vão lá depois e assistam e pode voltar aqui na aula e deixar o comentário de vocês. Mas vamos lá. Para começar resolvendo o resultado de cada fatoração aqui das raízes dadas, nós vamos proceder do seguinte modo. Vamos pegar o expoente e dividir pelo índice da raiz. Raiz de 256 deu pela fatoração raiz de 2 elevado a 8. Dividindo o expoente pelo índice vai dar 4. Então, a partir do momento que nós dividimos, nós extraímos o 2 de dentro da raiz. Então, vai ficar 2 elevado à quarta potência, que vai ser igual a 16. Ou seja, nesse exato momento aqui, após a fatoração, nós estamos extraindo os fatores e multiplicando os resultados. Porque 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E a raiz de 256 é igual a 16. Vamos ao nosso segundo exemplo. Raiz de 196. Pela fatoração, ela deu raiz de 2 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. Então, agora, nesse exemplo aqui, temos que fazer o seguinte. Temos que pegar cada fator e colocar dentro da sua raiz. Então, vamos lá. Vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 7 ao quadrado. Agora, pegamos os expoentes, tá? E vamos dividir pelo índice da raiz. Então, ó, dividindo 2 dividido para 2, que vai dar 2 elevado a 1. Aqui 2 dividido para 2, que vai dar 1. Então, vai ficar vezes 7 elevado a 1, porque ambas as raízes deu para dividir os seus expoentes, tá? Então, aqui nós simplificamos e, no momento que dividimos, extraímos os fatores de dentro da raiz. Então, ficou 2 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1, que vai ficar 2 vezes 7, que é igual a 14. Então, a raiz de 196 é 14, né? Porque às vezes o professor está dando aula, aí a pessoa fala, simplifica aqui, aí vem aqui e corta. E ele já te diz o resultado. Aí, mas como assim corta, né? Como achou aquele resultado? Então, o objetivo dessa aula é mostrar isso para vocês. Que no momento que o professor fala assim, ó, simplificamos aqui, ó, nós estamos dividindo o índice, o expoente pelo índice, tá, do radical. Então, vamos lá. A raiz de 1.200. Aqui, pela fatoração, deu raiz de 2 à quarta, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Colocando cada fator dentro da sua raiz. Então, vamos lá. Vai ficar aqui, ó, raiz de 2 à quarta, vezes a raiz de 3, vezes a raiz de 5 ao quadrado. Aqui, ó, dividimos, tá? Os expoentes, vamos dividir, simplificando o expoente. Então, isso vai dar. Aqui, 4 dividido para 2, dá 2. Opa, deu para simplificar, ou seja, deu para dividir. Então, esse 2 vai sair
para fora da raiz. Então, vamos colocar aqui, ó, 2 elevado ao quadrado. Agora, temos o 3 aqui, ó. Aqui é como se tivesse 1. Dá para dividir? Não dá. Então, ou seja, não deu para simplificar. Então, mantemos o 3 dentro da raiz, tá? Quando eu estou falando simplificar aqui, eu estou me referindo aqui em cima, ó, quando eu aponto aqui para o expoente, simplificar, eu estou me referindo a dividir o expoente pelo índice, tá? Não deu. Então, mantemos o 3 dentro da raiz. Agora, vamos aqui, ó, 5 elevado ao quadrado. 2, dá para dividir pelo índice da raiz? Dá. Então, nesse exato momento, nós o que? Simplificamos. Então, vai dar 5 elevado a 1. Agora, temos que resolver esse resultado aqui. Então, vamos lá? 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. Raiz de 3, repetimos, a raiz de 3, vezes 5 elevado a 1, que vai dar 5, porque 5 vezes 1 é 5. Agora, vamos multiplicar os resultados. Então, vamos lá. 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. E agora mantemos a raiz. Então, fica 20 raiz de 3. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para esses dois últimos exemplos aqui. Observe aqui. Observe que embora o 5 dê para dividir pelo índice, tá? Lembrando que aqui a raiz não tem valor, então ela é raiz quadrada e o índice é 2. Ele não dá uma divisão exata. Opa! E como vamos resolver isso? Da seguinte forma. Olha só. Vai ficar 3 elevado a 4 vezes 3. Agora podemos observar que o 4 deu para dividir pelo índice, certo? Isso, olha, observa essa multiplicação aqui embaixo. Essa multiplicação aqui, vamos lembrar um pouquinho das regras da potência? Quer dizer isso aqui, ó. 3 elevado a 4, ou seja, 3 elevado à quarta potência, vezes 3. Regra da potência. Potência de bases iguais. Repete a base e soma o expoente. Então, vamos repetir a base aqui, ó. A base é 3. E o expoente aqui, como eu já falei, como tivesse 1. Então, vai ficar aqui, ó. Soma no expoente, ó. 3 elevado a 4 mais 1 é igual a 3 elevado a 5. Reparou que colocar aqui 3 elevado à quarta potência vezes 3 é o mesmo que dizer 3 elevado a 5. Agora observe que o 4 dá para dividir pelo índice. Então vamos tirar cada fator e colocar dentro da sua raiz. Vamos lá. Então vai ficar 3 elevado a quarto, né? Raiz de 3 elevado à quarta potência, vezes a raiz de 3, certo? Agora vamos dividir o expoente pelo índice da raiz. 4 dá para dividir? Ou seja, dá para simplificar? Dá. Então, nesse exato momento, vamos tirar esse fator de dentro da raiz. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado. Agora, o índice aqui dá para dividir? O expoente dá para dividir pelo índice aqui? Não. Então, mantemos o 3 dentro da raiz. Então, vai ficar 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Agora, vamos lá. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado vezes raiz de 3, então é 9 raiz de 3. Mantemos a raiz. Agora, pessoal, vamos aqui, ó. Raiz cúbica de 48. Observe aqui.
A fatoração aqui, ó, da raiz cúbica de 48 deu raiz cúbica 2 elevado à quarta potência vezes 3. Então, como vamos resolver isso aqui? Primeiro, podemos observar que, embora o 4 dê para dividir por 3, ele não dá uma divisão exata. Então, como vamos proceder? Do mesmo modo que no exemplo aqui, ó, da raiz de 243. Então, vamos lá, vai ficar raiz de 2 elevado a 3 vezes 2. Só que agora aqui tem mais um fator, que é o 3. Então, vai ficar vezes 3, certo? Agora sim, ó, aqui a raiz não é cúbica. Opa, esqueci de colocar o índice aqui. Agora, aqui, quando a raiz é cúbica, quarta, quinta e assim sucessivamente, nós temos que colocar o índice, tá, pessoal? Então, agora você observe que dá para simplificar. Então, vamos colocar cada fator dentro da sua raiz. Então, vai ficar aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes a raiz cúbica de 2 vezes 3, certo? Agora, observe só agora. 3 dá para dividir, ou seja, então nós podemos simplificar. Simplificamos aqui, ó, pessoal. Dá para simplificar, ó. Então, no momento que simplificamos, nós tiramos o fator de dentro da raiz. Então, vai ficar assim, ó, igual a 2 elevado a 1 vezes raiz cúbica de... Olha aqui, pessoal, uma multiplicação aqui, ó. 2 vezes 3. Então, 2 vezes 3, 6. Resolvendo, ó, 2 elevado a 1 é 2. Então, vai ficar 2 raiz cúbica de 6. Então, a raiz aqui, ó, o resultado aqui da raiz cúbica de 48 é 2 raiz cúbica de 6. E se vocês gostaram dessa aula, deixem o comentário de vocês, sugestões de vídeo, dê um like e eu agradeço a participação de todos vocês. O meu muito obrigado.